Você lembra da história do Dr. Victor Frankenstein? Aquele cientista maluco que, obcecado pelo poder de brincar de Deus, juntou pedaços de cadáveres, costurou tudo com fita isolante emocional e, com uma descarga elétrica, trouxe à vida um monstro que ninguém conseguia mais controlar? Pois é, aqui no Brasil a versão dessa história é ainda mais bizarra e passa ao vivo na Globo News. O cientista, o STF. O assistente corcunda e babão, a Globo, também conhecida como Igor, o Lambibotas. E o cadáver reanimado? Sim, ele mesmo, Lula Stein, o morto político que foi ressuscitado à base de narrativas, decisões judiciais mágicas e jornalismo necromante. Só que agora o monstrengo de 9 dedos está solto, desgovernado, rosnando bobagens, metendo a mão onde não deve e batendo cabeça com tudo o que vê pela frente. E o mais toutoso dessa comédia de horror? O Igor, quer dizer, a Globo News, já começou a se assustar. Tem jornalista aos prantos, dizendo que Lula não entrega nada, tá perdido, não governa. Ué, Igor, não era você que dizia, ele voltou? Segura o bisturi, porque a criatura tá só começando o estrago. Uma vez um presidente que governava com o Congresso, até que o Congresso resolveu fazer o impensável, agir como Congresso. Votou, decidiu, venceu. E o presidente? O presidente foi chorar no colo do STF, porque como ele mesmo disse, se eu não for a Suprema Corte, eu não governo esse país. É isso, Brasil. Bem-vindo à República, onde quem perde no voto corre para pedir colo para toga. E quem decide o que é lei não é o parlamento, mas sim os nossos 11 iluminados, que já estão com dor nas costas de tanto carregar o governo. Lula perdeu uma votação no Congresso. Um placar modesto de 383 a 98. Nada demais, né? Só um massacre democrático básico. A Câmara, aquele lugar cheio de deputados eleitos pelo povo, resolveu que não, Lula. Você não vai enfiar mais um aumento de IOF goela abaixo da população. E o que faz o nosso presidente, campeão do diálogo? Entra com recurso no STF. Porque, como ele mesmo disse, com a sobriedade de um monarca mimado, se eu não entrar com recurso, eu não governo mais. Claro, porque se o Congresso não faz o que ele quer, o Congresso está desgovernando. A lógica é simples. Democracia só vale quando sou eu que mando. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. A gente sabe como isso funciona. Suprema Corte da Venezuela assume as funções do Legislativo. O homem que ia defender a democracia não aceita a decisão do Congresso eleito pelo povo e manda para o STF, que ninguém elegeu. O cara não tem mais vergonha alguma de assumir que não governa sem o Supremo e não vê problema de recorrer ao Judiciário se não gostar da decisão do Congresso. O governo não corta despesas porque é dominado pelo clientelismo do crime organizado, aparelhado e entranhado em seus ministérios estatais. E recorre ao judiciário
porque é ali que a criminalidade tem carta branca para operar ao amparo da lei, a mesma lei que descondenou Lula. Stalinácio contou que tinha feito um acordo mágico na casa de Hugo Motta, com direito a abraços, carinhos e cafuné. A Glaze saiu encantada. Nunca vi tanto afeto. A política virou um encontro do namoro na TV. Mas, na terça-feira seguinte, sem avisar, Motta pautou a votação e pimba! O decreto do IOF caiu. Lula ficou chocado. Como assim as pessoas não cumpriram o combinado feito num domingo à noite com vinho, pão de alho e promessas vazias? Ele esperava a fidelidade eterna, mas levou um pé na bunda. Então Lula apelou, e não foi pouco. Pediu ajuda da AGU, do STF, do capeta se fosse preciso. Tudo para reverter a decisão do Congresso, que, veja bem, só estava fazendo o seu trabalho. Mas o Satanaine não quer saber de democracia funcional. Ele quer governar com base no seguinte sistema. Eu decreto, vocês obedecem. Se não obedecerem, vou chorar no judiciário. O STF virou a vara de família do Planalto, sempre pronto para resolver as DRs institucionais do governo com o Congresso. E aí veio a parte mais divertida. O Congresso agora virou vilão. Pressionado pelas bets, pelas fintechs, pelo sistema financeiro, disse o Lula. É isso. Quando o povo não apoia, a culpa é do WhatsApp. Quando o Congresso não aprova, a culpa é da Blaze. Segundo o Lula, a elite maligna das startups não queria o aumento do IOF, esse imposto só para os ricos, que, como todos sabemos, é sempre pago pelo motorista de Uber, a manicure, o entregador. Mas claro, Lula acha que o brasileiro vai acreditar que imposto é só para os ricaços. Como se a gasolina e o feijão também tivessem carnê do clube de golfe. E até a velha mídia, a velha mídia, aquela que até ontem passava pano como quem limpa vitral de igreja, até ela tá perdendo a paciência. Folha e Estadão falaram com todas as letras. Lula afronta a separação de poderes. Ué, como assim? Só agora perceberam que o cara governa com o apoio do STF e não com votos? Que ele só ganha quando os ministros dizem amém? A Folha até chamou a manobra de vitória de pirro, mas faltou dizer, a vitória é de pirro e a derrota é do Brasil. Porque daqui para frente, se o Congresso não ajoelhar, o STF anula. É o parlamentarismo de toga com pitadas de ditadura de estimação. E então, chegamos ao ponto mais cínico do espetáculo. Lula dizendo que sem STF não dá para governar. Peraí, e a democracia? E a tal da independência entre os poderes? E aquela conversa mole de que o povo elegeu um presidente, mas também elegeu um Congresso? Esquece tudo isso. Agora é assim. O Congresso vota, Lula não gosta, o STF anula. E quem vai relatar o caso? Ninguém menos que Xandemar. Adivinha quem vai vencer? Não precisa nem de spoiler, né? De todo jeito, até os pelegos da Globo News estão sentindo o bafo na nuca. Lula impopular, queimado com o Congresso e Bolsonaro pautando a política. A apresentadora e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi, quase chorou. A turma que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. Sim. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Ele que pauta o país. Então, hoje, discute-se o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro continua pautando o país. E eu falei aqui, Valdo, tenho falado muito, toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que isso escancara essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro, vai decidir lá de acordo com a cabeça de cada cabeça uma sentença. Mas, fora isso,
E a política? Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro, ou pelo plenário, ou pela turma, então ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Ué, por que preocupação? Não foram só 12.300 pessoas na Paulista? O Lula se come todo ouvindo isso. A coisa tá tensa. Se gritar um bu, eles se borram todos. Tá chegando a hora. Percebeu que a ditadura da toga pode te pegar, né, Sadi? A coisa chegou num ponto que cansaram de fingir. Resolveram falar verdades, por mais que elas doam nesses militantes do capiroto. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026 como bandeira? Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Qual que é, Valdo, a embalagem? Qual o produto que eles vão vender para o eleitor, do ponto de vista de vitrine eleitoral? Não tem. Então, o Congresso, de fato, farejou esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas, e muitas glórias importantes, que hoje, como a gente vê nas pesquisas, as pessoas entendem como direitos adquiridos, acham que nenhum presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, vai tirar esses programas sociais, por exemplo, mas as pessoas estão olhando para frente, as pessoas não estão olhando para trás. O que foi, foi. E agora, para frente? Então, parte da negociação também é olhando para frente, como eles vão fazer essa composição de palanques com partidos. Eu acho muito difícil eles conseguirem fechar com partidos que não sejam de centro, esquerda e de esquerda. Por exemplo, o próprio União Brasil. Mas pode ser uma aposta. Você pode ter parte, porque os partidos eles são fragmentados, né? Então, assim, pode ser um aceno. Daqui a pouco a gente vai falar dessa disputa do União Brasil, mas é importante você ter trazido, porque para mostrar que não tem a ver essa conta só com esses projetos. Até o Haddad, sexta-feira, eu falei, qual que é a base do governo? Ele falou, depende, para qual projeto? Mas a resposta é, não tem base. Por quê? A outra resposta seria, tantos deputados, tantos senadores. Então, assim, você tem que ficar caçando deputado, senador, para aprovar matéria A, B ou C, você não tem uma base formada. E para deixar tudo mais totoso, eles chamaram a economista Helena Landau, que falou um caminhão de verdades sobre o patrão de 9 dedos deles, ao vivo. A gente sabe que atualmente a política e essa discussão, inclusive técnica, já está muito contaminada com o calendário eleitoral. Sempre se aconselha, e muitos governos fazem o chamado ajuste mais duro no início, no seu primeiro, segundo ano de governo, e vai começando a colher os louros disso, uma situação fiscal e econômica como um todo melhor na segunda metade, até para tentar a reeleição, eleger sucessor. A gente está vendo que o governo age como se tivesse um pacote de medidas que pudessem garantir a reeleição de Lula, e o Congresso aparentemente está tentando deixar o governo também sem recursos para o ano que vem, para essa tarefa. O que eu queria perguntar para você é, só 2027 mesmo isso vai ser um problema? Na sua visão, 2026 já atende a ser um ano muito difícil, econômico, de orçamento apertado, com ainda mais embates entre Congresso e governo, exatamente por conta desse orçamento menor, o que significa também emendas também arrochadas? Você fez um ponto muito interessante, porque o Lula começou ao contrário. Ele fez a PEC de transição e saiu gastando, né? Ele fez o arcabouço em cima disso. E o Congresso, ele achou que estava com o Congresso aliado. O Congresso quer gastar. Se aumenta 2% do orçamento do PIB em PEC de transição, ele pega metade. Estava todo mundo no mesmo barco de onde gastar. Sem dúvida já vai ter reflexo ano que vem. Já está tendo. O Banco Central está remando contra a maré de um governo que não quer cortar. O Congresso Nacional percebeu que a maré mudou. Então, o Congresso está se preparando para as eleições. Mas eu acho que a gente fica muito preocupado, assim, se cortou 2%, se cortou 1%, se vai sair. O problema é que você está com um quadro que é muito grave, porque você tem um grupo de gastos gerais, não é só o governo, não é só o executivo. Não estou querendo eximir o executivo da responsabilidade. Mas você tem o Congresso criando parlamentares, você tem o Congresso preocupado com a sua aposentadoria e salário. Você tem um judiciário completamente alheio a essa questão de gastos, né? Você vê os tribunais, os salários, os penduricários e tal. E o executivo que filosoficamente não acredita em corte de gastos.
Aí você diz assim, não, eu preciso aumentar. Aí o Lula entra no embate, como o Otávio falou antes, na outra matéria, de radicalização. Esse que é o ano de 27, né? A radicalização à esquerda. E ele acha que imposto é só o rico que não quer pagar. Mas se você é a reação do PIX, é a reação da taxa das luzinhas, não é o rico que não quer pagar imposto. A sociedade está cansada de ver os gastos crescerem e não ter benefício nenhum para ela. Então, acho que o problema de 2027 vai ser não só a economia que não vai bem, mas a percepção da sociedade que ninguém olha para mim. Assim, quem é que vai cuidar do meu orçamento, da minha vida, do meu desejo de empreender, quem vai olhar para isso também? E não é populismo, a agenda do populismo é velha. Acho que o que está faltando, inclusive, é achar quem vai entrar nessa discussão da agenda do populismo, né? Sair do populismo e ver o que a sociedade precisa. E eu volto a insistir, a gente tem que melhorar a governança dos gastos públicos, não é só dizer vou cortar 3%. Então, você diz assim, vou fazer um corte linear em gasto tributário. Não é exatamente o que a gente gostaria. Eu preferia um corte muito maior na Zona Franca de Manaus. Não podendo cortar a Zona Franca de Manaus, vão mudar o perfil da Zona Franca de Manaus. Vão fazer, pelo menos, que esses 30 bilhões por ano revertam na Amazônia, reverta na melhoria dos indicadores na Amazônia para combater o crime organizado e não fique nas indústrias que não geram benefício local. Então, Ana, eu acho que a situação é muito mais complicada do que um quadro fiscal, e até a Júlia estava tentando falar os percentuais de dívida, não me importa muito detalhes no percentual. Às vezes o PIB cresce pouquinho, a relação cai. A tendência é muito grave. E tão grave com a tendência, a sensação que ninguém está fazendo nada. Aí coloca a culpa no Banco Central, porque os juros são parte, né, desta dívida que cresce. Então, essa paralisia institucional, para mim, é muito grave. Todo mundo com cara de bunda com a fala negativa sobre o governo. Essa nunca mais volta na Globo. Realmente, os gastos só crescem, impostos novos a cada mês e nada de retorno para a população. Essa do IOF pegar só rico é o maior caô, só otário petista para cair nessa. Esse governo é igual a um paciente que está hospitalizado com problemas de saúde que já alcançaram vários órgãos vitais. Não tem mais como resolver, é só esperar a morte. O governo stalináceo quer mais imposto, mais controle, mais desculpas e menos responsabilidade. Não corta gastos, não corta mordomias, não corta os voos da Janja ou os salários de ministros. Mas quer cortar a autonomia do Congresso. E depois diz que o problema é a extrema-direita antidemocrática. O problema do Lula é que o Congresso está refletindo exatamente o que o povo pensa. Chega de imposto, chega de arrogância, chega de vitória judicial para encobrir derrota política. No fim das contas, o governo Lula é isso aí. Um drama de orçamento mal feito, com roteiro autoritário e direção de arte togada. É como se House of Cards fosse regravado na TV Brasil, com participação especial de Glaze, Moraes e Hugo Mota. Como figurante arrependido, claro. Se o Congresso não serve mais, que se feche. Se o povo não apoia, que se cale. Se a imprensa critica, que volte para a coleira. Porque no fundo, a frase que resume tudo já foi dita. Se eu não for a Suprema Corte, eu não governo. E é verdade. Ele não governa, ele só manda. E manda mal. E assim, termina mais um capítulo da nossa tragicomédia tropical. Frankenstein de Brasília. O STF costurou o corpo. A Globo News gritou "It's alive!" com espuma na boca. E agora o monstro chamado Lula anda tropeçando pelo país, destruindo a economia, atropelando a democracia e confundindo o IOF com GPS. Mas o mais engraçado é ver o Igor, ou melhor, os jornalistas da Globo News, com aquela cara de Acho que deu ruim. O mesmo pessoal que chamava o monstrinho de salvador da democracia, agora aparece o povo da vila com tochas na mão, mas com medo de se queimar com a própria culpa. É o pavor de quem percebeu que, ao brincar de ressuscitar cadáver político, pode acabar virando a próxima vítima do monstro que criou.
Então segura essa, Igor. O bicho acordou, tá faminto e a próxima redação a ser devorada pode ser a sua. Boa noite e durmam com esse barulho. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. A gente gosta de coisa boa. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.